Agora são 14 horas e 27 minutos. Vamos falar de outro tema também, um tema muito atual. A eleição na Venezuela. A eleição plebiscitária para presidente da República na Venezuela. Em 1999, Hugo Chávez chega ao poder numa gestão bolivariana, ou seja, numa proposta de socialismo bolivariano, nos moldes da extinta União Soviética. Ele fica doente em 2012, depois de governar por 13 anos, é substituído interinamente por Nicolás Maduro, que se elege sem nenhuma dificuldade em 2013 e há 11 anos não larga o osso. Ele mandou prender os opositores, um fugiu para Miami, a outra está sob ameaça de prisão, está inelegível, e ele praticamente disputa sozinho as eleições para a continuidade de sua gestão socialista bolivariana. Sabe-se que na Venezuela a população, em média, perdeu 20 quilos de carga nutricional em razão da crise alimentar. Tem as maiores reservas de petróleo do mundo, mas não consegue explorar nem vender este petróleo. Um dos países mais ricos do mundo, hoje está na rabeira da América Latina. Como é que está a eleição na Venezuela? Informação que acaba de chegar. A candidata à presidência da Venezuela, Corina Lloris, que é de oposição ao regime de Nicolás Maduro, não conseguiu registrar sua inscrição para concorrer às eleições de 28 de julho. O prazo se encerrou a 1h da manhã de hoje. Lloris, que era a grande adversária de Nicolás Maduro nesta eleição, disse que estava sem acesso ao sistema do Conselho Nacional Eleitoral e por isso foi impossibilitada de se inscrever. A oposição postou um vídeo nas redes sociais mostrando que os dirigentes não conseguiam mexer no sistema de registro, ou seja, uma fraude rudimentar. Como podemos, aliás, como já se pode imaginar, né? Podemos ver aí nas imagens, e esta é uma violação dos direitos daqueles que querem votar por uma opção de mudança. Não poderão votar porque não funcionou o sistema de registro. Por coincidência, não funcionou só para Corina Lloris, que é a substituta do principal nome da oposição, Maria Corina Machado, que esta é inabilitada pelo chavismo. Uma é inabilitada, a outra não consegue se inscrever. Agora há pouco, o governo brasileiro declarou que acompanha com preocupação o desenrolar do processo eleitoral na Venezuela. A nota do governo brasileiro diz o seguinte, abre aspas: o governo brasileiro acompanha com expectativa e preocupação o desenrolar do processo eleitoral naquele país. O Brasil observa que a candidata indicada pela plataforma unitária Força Política de Oposição e sobre a qual não pairam decisões judiciais foi impedida na marra de registrar-se, o que não é compatível com os acordos de Barbados. O impedimento não foi, até o momento, objeto de qualquer explicação oficial. Meu querido Ricardo Rousso, até o governo brasileiro, tradicionalmente alinhado ao regime de Nicolás Maduro, faz críticas ao que agora passa a ser uma ditadura escancarada, ou seja, uma falsa democracia, numa falsa eleição em que nenhum candidato ou são declarados inelegíveis sem razão para isso, ou não conseguem fazer a sua inscrição. Que o Brasil mantenha relações com ditaduras, mantém relação com a Arábia Saudita, os Estados Unidos também o faz, que é uma ditadura até sanguinária, uma ditadura teocrática, isso justifica por questões econômicas. Com a Venezuela, nós podemos também manter relações econômicas. O problema é que a Venezuela é uma ditadura que está ao nosso lado, fazendo fronteira com o país. E isso cria uma instabilidade geopolítica. Se nós vamos nos relacionarmos apenas com democracias do ponto de vista econômico, claro que nós nos limitaremos. Os Estados Unidos não fazem isso. Agora, nós temos uma ditadura, uma democracia falsa, que está provocando uma crise humanitária e econômica na nossa fronteira. Isso pode provocar fuga de refugiados, consequências desastrosas também para a economia do Brasil. Como você avalia a atual situação e a eleição falsa que vai ser realizada na Venezuela? Capês, eu diria que isso já está trazendo muitas consequências para nós, principalmente para as regiões que fazem fronteiras
fazem fronteira ali na Venezuela. Nós já temos muitos venezuelanos entrando no Brasil, fugindo desse regime autoritário, ditatorial de Nicolás Maduro. Uma ficção científica acreditar que a Venezuela vive qualquer processo democrático há algum tempo, como já foi dito, inclusive, pelo governo brasileiro em outros momentos, de que a Venezuela é um dos países que mais tem eleições, que lá tem uma democracia. Não é verdade, é isso que nós estamos enxergando e está ficando escancarado para o mundo agora com esse posicionamento. Já foram opositores presos, opositores que não podem disputar a eleição. Agora, um detalhe técnico que impede, talvez, a principal opositora nesse momento, porque outros já foram tirados do jogo, é importante isso ter dito. Outros foram tirados do jogo. Agora a principal opositora não consegue se inscrever no pleito eleitoral. O resultado dessa democracia vai ser que Maduro vai ser eleito com mais votos do que Putin. Teve 88, 89% do eleitorado na Rússia, que também não... Os opositores que ele teve lá, outros dois, passam pelo crivo dele. Então, para ser candidato à oposição, ele tem que aprovar. Enfim, no fim do dia, o que nós estamos vendo agora é uma realidade cada dia mais escrachada da ditadura que acontece na Venezuela. E nós precisamos, enquanto a maior economia da região, enquanto líder, ou esse posicionamento que o Brasil quer buscar do líder do sul global, como o nosso presidente costuma dizer, é muito importante que a gente se posicione. Achei interessante a nota do governo brasileiro dizer que está acompanhando com preocupação. Os próximos passos podem ser outros, mas nesse momento a preocupação já é um sinal positivo de que nem o governo brasileiro, que normalmente passa a mão na cabeça do Nicolás Maduro, está concordando com esse posicionamento. Guilherme Mendes, nós estamos falando de uma linguagem diplomática. Linguagem diplomática preza pela sutileza. Se o governo diz que está acompanhando com preocupação, em termos diplomáticos significa uma crítica duríssima a impossibilidade da oposição concorrer ao pleito eleitoral. Afinal de contas, se o Nicolás Maduro está sendo tão bom para a Venezuela, por que ele tem medo de debater com a sua opositora, de expor as entranhas do seu governo? Como você avalia o regime de Nicolás Maduro e essa gestão socialista bolivariana do que faria bem ao país, talvez no início do século passado, quando houve a Revolução Bolchevique? Capês, nesse episódio, o único ponto positivo, ao meu ver, é a nota e o posicionamento do governo brasileiro. Como você bem colocou, a linguagem diplomática ela é toda muito medida, cuidadosa, as palavras são escolhidas de forma muito meticulosa, até porque qualquer tipo de manifestação envolvendo dois estados, ainda mais estados vizinhos, como o Ricardo bem pontuou, pode gerar uma estabilidade ainda maior do que aquela que já vive o Brasil na sua fronteira ali com a Venezuela. Você me pergunta sobre o governo Nicolás Maduro, não é? O governo Nicolás Maduro, sobre muitos aspectos, é um desastre econômico, é um desastre humanitário. Agora, sem dúvida, também conta com o apoio de grande parte da população venezuelana. Então, assim, eu, brasileiro, do lado de cada fronteira, não me sinto à vontade para opinar sobre um governo estrangeiro. Me sinto à vontade e incomodado para opinar sobre eleições fraudulentas. Isso que vem acontecendo na Venezuela, e o Ricardo bem pontuou, não só na Venezuela, em muitos países, não é? Em que eleições são artificialmente feitas, quando no fundo já se sabe o resultado, já se sabe quem vai permanecer no poder. Isso tudo é muito deletério para o regime que é o mais imperfeito, mas sem dúvida é o melhor deles, que é o regime democrático. Acho que nesse momento apenas o mais importante, olhando como cidadão brasileiro, é a mudança de postura do nosso governo. Cobrar, ainda que de forma elegante, como nessa nota, usando a palavra preocupação, já é uma mudança de postura muito significativa. E, sem dúvida, perder apoios para ditadores não é algo que seja bom, porque você tem que lidar, primeiro, com a oposição interna e, segundo, com o apoio externo. E cada vez mais a Venezuela, se perder um parceiro como o Brasil, vai ficando numa situação muito delicada. Cristiano Vilela, é possível falar em defesa da democracia e apoiar Nicolás Maduro?
De forma alguma, Capês, não dá para apoiar. Você colocou bem na sua introdução, Capês, quando você mencionou a existência de relações econômicas entre países democráticos como o Brasil ou como os Estados Unidos e ditaduras. Isso é uma situação, isso é uma questão de geopolítica, de estratégia econômica global. Agora, o apoio, você ter um Estado nacional democrático, com a tradição democrática como o Brasil, apoiando uma ditadura nefasta como a ditadura da Venezuela, isso, acima de tudo, é inaceitável realmente que isso ocorra no lado brasileiro. Nós tivemos o presidente Lula fazendo uma crítica, inclusive ele até publicou um artigo num jornal, num dos principais jornais mundiais, agora ainda nesse mês de março, onde ele disse que o grande problema do mundo seria o crescimento da extrema-direita raivosa, que acaba com a democracia. Ele, inclusive, fez menção a Javier Milei, presidente da Argentina. Poxa, isso não tem 15 dias, 20 dias, faz pouquíssimo tempo. Ora, eu não vi até agora nenhum ato antidemocrático feito por Javier Milei nesses pouco mais de 100 dias que ele é presidente da Argentina. No entanto, eu posso listar aqui dezenas, e todos nós sabemos, de atos absolutamente antidemocráticos, atos ditatoriais que são praticados por Maduro na Venezuela. Ora, o governo brasileiro não pode deixar de reconhecer. Essa nota foi muito importante ser lançada e eu espero que a partir de agora o governo ressalte isso cada vez mais. A Venezuela é uma ditadura e o governo brasileiro não pode compactuar com essa ditadura aqui na América do Sul. Meu querido João Belutti, que situação, hein? Um vizinho nosso, ali fronteira ali com a Roraima, a Venezuela. Então é uma situação complicada. O Nicolás Maduro já ensaiou invadir a Guiana, ocupar Essequibo, depois era só um blefe para fins eleitorais. Cria um sistema um regime de grande instabilidade política que pode provocar migração, um fluxo migratório preocupante para o Brasil, milícias paramilitares entrando na Amazônia. Que vizinho esse que passamos a ter, hein? Que vizinho, hein, Capês? E sem considerar essa questão de Essequibo, ela já foi colocada na espiral de silêncio, né? Ninguém mais fala disso, era mais uma bravata do Maduro e ficou por isso mesmo. Agora é importante observar que todas as ditaduras, né, nenhuma ditadura se denomina ditadura, como a própria Venezuela, eles sempre se denominam como regimes democráticos. E muitas vezes confundimos o fato de existir eleições com o fato de ser uma democracia plena, o que não é de fato, né? Todas as ditaduras têm eleições, normalmente elas têm eleições, igual na Venezuela, sempre ganha o Maduro, na Rússia sempre ganha o Putin. Agora, de fato, a nota do Itamaraty foi talvez o momento mais forte de um governo petista contra a Venezuela. Ela é suave na escrita, mas em termos diplomáticos ela é enérgica, vamos colocar assim. De fato, ela pressiona o governo de Maduro, não acredito que vai surtir algum efeito, mas é um recado no sentido de também, estamos aqui, estamos de olho, a comunidade internacional está de olho, o que é até uma tremedeira na relação entre os grandes amigos Lula e Maduro, né? Que o Maduro foi recebido agora como chefe de Estado, devemos lembrar, há poucas semanas atrás. E só para fechar aqui, a gente tem muitos analistas que tentaram a todo custo jogar a ditadura da Venezuela no colo da direita, como se fosse uma ditadura de direita. E não, ela reúne todos os requisitos de ser uma ditadura de esquerda. O Itamaraty foi bem dessa única vez, mas ao longo do processo não falou muita coisa. Mas vamos ver os próximos passos, mas é certeza que o Maduro será reeleito e terá uma grande festa. Muito bem.